Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, professora de arte, e hoje nós vamos falar sobre uma modalidade nova de teatro, que é o teatro híbrido. Você já ouviu falar nessa modalidade? Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Então, o teatro híbrido é um encontro entre o palco e as novas mídias digitais. Ele surge dessa fusão entre a linguagem teatral e os recursos tecnológicos, resultando em uma nova forma de experiência cênica, que pode acontecer tanto no palco quanto em ambientes digitais. Mas aí você pode me perguntar assim, professora, como que o teatro, uma linguagem tão milenar de arte, que nasceu no meio do povo, com a vida, com a troca de experiência entre o público e os atores, pode se tornar uma arte mesclada com a tecnologia, com a arte não presencial? Eu nem sei te responder isso, mas só o tempo dirá. Vamos analisar aqui como que houve essa necessidade dessa nova modalidade surgir. Então, essa modalidade de teatro híbrido, ela vai surgindo a partir da década de 1990. Então, a gente percebe aí que é tudo muito novo ainda. Surgem essas primeiras experiências de vídeos de internet e do teatro. Mas até então, o que era virtual nesse momento é só o uso de mídias, de projetores de cenário. O que era virtual era o cenário. Então, a tecnologia aí virou uma aliada do teatro enquanto experiência, enquanto metodologia do elemento teatral aqui do cenário, colocando esses cenários de grande dimensão, e aí os atores conseguiam interagir com esse cenário virtual na peça. Então, até então, o público ainda era ao vivo, tinha essa presença, e somente a questão tecnológica estava no cenário, nessa questão virtual. Mas aí, com o passar do tempo, veio a pandemia de 2020, essa pandemia do Covid-19 que acelerou a popularização do teatro híbrido. Então, a partir dessa pandemia de 2020, como todos nós sabemos, houve essa necessidade de as artes se reinventar e trazer essa questão das apresentações online, já que não era cabível nesse momento aglomeração de pessoas. Então, o teatro também se readaptou nessa função de transmissão e usou a tecnologia e as mídias digitais para poder ainda continuar as suas apresentações. E aí, né, começou a ter a influência das artes digitais e da performance multimídia. Nesse momento aí de pandemia, a gente viu que acelerou, né, a reelaboração, a readaptação e o surgimento de novas mídias digitais, de novas plataformas de transmissão ao vivo desse tipo de arte, tanto de teatro como também de dança, né? E dessas linguagens em que precisava de pessoas, de público ali no momento. Então, essa transmissão também era ao vivo, mas a questão do distanciamento levou a essa readaptação. Mas quais são as características desse tipo de teatro? Multiplataforma, presencial e online, interatividade, ali o público ele pode interagir ao mesmo tempo em que a peça está acontecendo, diferente do teatro presencial, né, em que o público fica ali em silêncio, assistindo a peça e não tem essa interação no momento do espetáculo. Experimentação estética, tecnológica, como a gente já viu, que existe essa nova experiência cênica, tanto novo para os atores quanto para o público. E o rompimento da quarta parede, que é essa questão de os atores ficarem ali interagindo com a tela, já que o público está do outro lado.
Aí a gente tem os pontos positivos desse tipo de teatro, que é acessibilidade ampliada, alcance global. Então, ela alcançou um novo público, já que a partir do celular e do computador se pode acessar a uma apresentação híbrida. Inovação e criatividade artística. Então, com esses recursos tecnológicos aí é possível utilizar mais imagens, mais criatividade e inovar ainda mais nas apresentações. Adaptação a novos públicos, gerações digitais. A gente sabe que a gente está em uma geração totalmente tecnológica e digital e que esse público ele precisa ser afetado com o teatro através também dessas novas mídias digitais e que é um público que é possível acessar através dessa nova modalidade. Isso a gente tem que aceitar. Também a possibilidade de novos formatos, imersão e interatividade. Aqui também está falando sobre essa questão da imersão no sentido mais virtual. A gente tem também aquelas exposições de obras de arte em que o público ele interage, né, ele tem uma imersão dentro da obra. Então, essa tecnologia ela traz esses benefícios também, né, essas possibilidades. Agora vamos para os pontos negativos desse tipo de teatro. Primeiro, dificuldade técnica e alto custo de produção. Então, a gente sabe que o custo de uma produção tecnológica, híbrida, não é muito acessível para todos os grupos de teatro. Desafios na preservação da presença cênica, né? Então, a gente perde aí um pouco da qualidade no sentido da essência do teatro, que é essa interação da presença, da energia do público, essa energia viva, que geralmente com a tela não é a mesma coisa. Exclusão digital, também tem a questão da exclusão digital, que é que nem todos têm acesso a essa tecnologia. E a desconexão emocional em ambientes digitais. Também vem dessa questão da presença cênica. Não é a mesma emoção de você estar naquela atmosfera do teatro ali, né? Não tem esse mesmo envolvimento. Você está assistindo a partir de uma tela fria. Então, tem esse ponto negativo aí muito relevante. Então, vamos aqui para uma reflexão. O teatro híbrido é o futuro da arte cênica ou apenas uma transição, uma fase de transição? Essa pergunta, obviamente, ela é uma pergunta retórica que eu vou deixar aqui para vocês pensarem sobre essa modalidade, levando em consideração os pontos positivos e os pontos negativos que a gente trouxe aqui. Vamos dar aqui... Vamos para a nossa atividade, então, correto? Vamos ler aqui. Uma diretora está montando uma nova peça baseada em mitologia e quer torná-la atraente para jovens que estão acostumados com videogames, redes sociais e conteúdo interativo. Então, lembrando aqui que esse público, né, esse público mais tecnológico da geração atual, ela decide usar projeções digitais nos cenários, efeitos sonoros sincronizados com sensores de movimento dos atores e disponibilizar parte do espetáculo em realidade aumentada por meio de um aplicativo. Com base nessa proposta, qual o maior benefício do uso do teatro híbrido nesse caso? Então, aqui está falando de benefícios do teatro híbrido. Letra A, reduzir os custos da produção ao eliminar a necessidade de um figurino. Aqui ela não falou nada sobre isso, certo? Nada de reduzir custos. Garantir que a peça seja mais fiel aos costumes clássicos do teatro grego. Não, aqui ela traz essa questão da modernidade do teatro híbrido, então não traz nada clássico. Estimular o engajamento de públicos jovens, e integrar linguagens tecnológicas, exatamente, integrar essas linguagens tecnológicas ao espetáculo.
Letra D, substituir totalmente os atores por avatares digitais? Não, em nenhum momento ela falou que ia substituir os atores. Tornando o teatro mais eficiente, aí perde totalmente a graça do teatro, não é mesmo? Letra E, isolar a experiência teatral do mundo exterior, criando um espaço exclusivamente analógico. Aqui não é exclusivamente, então, correta a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Durante o Festival de Teatro Híbrido, um grupo de espectadores reclamou que, embora a peça fosse visualmente impressionante, a tecnologia ela traz essa questão, né, da coisa impressionante, da coisa diferente. A experiência parecia fria e distante. Aqui a gente pode observar que essa questão já está falando dos pontos negativos. Outros mencionaram dificuldades técnicas para acessar a transmissão. Outro ponto negativo, que é a questão da exclusão digital. Da transmissão online, não dificuldades para acessar a transmissão online. E alguns disseram que sentiram a falta da presença viva dos atores. Com base nesse relato, qual seria uma das principais limitações do teatro híbrido identificada? Letra A, dificuldade de interpretar textos clássicos com fidelidade? Não, que na verdade aqui não está falando nada sobre textos clássicos. Letra B, falta de apoio dos órgãos públicos à cultura tradicional? Aqui também ela não está falando sobre cultura tradicional, e sim sobre a cultura tecnológica, né? Perda de presenças cênicas e das emoções que o teatro ao vivo transmite? Exatamente. Está falando sobre essa perda da presença cênica que a gente comentou que é um dos principais pontos negativos. Só para a gente conferir as outras, letra D, uso excessivo de trilha sonora ao vivo durante as apresentações? Também não. Letra E, censura as peças digitais por parte das plataformas de streaming? Também não. Existem até agora algumas plataformas de streaming que transmitem essas peças teatrais próprias para isso, certo? Então, é a letra C, perda de presenças cênicas e das emoções que o teatro ao vivo transmite. A gente sabe que essa é uma das principais características do teatro, que é a presença do público ali, né, trocando essa energia com os atores em cena, que é tão importante para o teatro. Então, eu espero que eu trago aqui uma reflexão para vocês e eu finalizo me despedindo. Até a próxima aula.